Glória a Deus. Irmão, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante. Vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Quero que os irmãos atentem à palavra do Senhor. Aleluia. Os irmãos encontraram, diga amém. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvi. Essa é uma passagem bastante conhecida, né? Versículos conhecidos. Notando em toda a Bíblia, nós sempre vê essa questão de que Deus sempre quer se aproximar para a situação do povo de Deus. Normalmente eles estão virando as costas para Deus, e normalmente Deus vai lá, puxa a orelha, fecha a porta, vai acolchando de um lado do outro. O povo entende que começa a perceber que esqueceu de Deus, então eles começam a retroceder, voltar para Deus novamente. E você vê em todo o tempo a Bíblia, Deus sempre falando com o povo: olha, vocês me viraram as costas para mim, vocês me esqueceram, vocês me abandonaram, por causa disso sobrevém isso. E você vai perceber que uma das coisas que Deus enviava na época, para o povo que virava as costas para ele, era peste e seca. Isso era realmente a maneira de Deus corrigir o povo, com pestes e uma grande seca. E se você for olhar no texto, você vai ver no versículo 11, capítulo 7, o versículo 11, Deus falando com Salomão, que tinha acabado de construir a casa do Senhor. Aí no versículo 12 ele diz assim, ó: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Estava aprovando a construção do templo. Aí ele diz aqui no versículo 13, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, escuta, ele dizendo: é eu que mando. Mais uma vez eu volto a frisar que a tempestade de Jonas foi Deus, não foi o diabo. E por que é que Deus manda? Porque é a maneira que Deus faz para chamar a atenção. Me mandaram um vídeo, não sei se você chegou a ver, de um rapaz. Ele estava com uma parada assim numa estradinha de terra, com uma Hilux, e estava escrito um Jesus muito bem grande assim na porta dessa caminhonete, e ele balançava a Hilux. Está balançando a caminhonete até no posto para abastecer e completar. Quem entendeu? Então você vai ver que Deus, por ser soberano, Ele tem o controle de tudo na palma da mão. Então em tudo Ele está dizendo: olha, volta para mim, deixa eu ser o seu Deus. E o que eu acho interessante é que o povo virou as costas para Deus, mas o amor de Deus é tão maravilhoso que Ele continua dizendo, mesmo que vai dar a sentença, Ele fala: se o meu povo é povo meu,
virou as costas para mim, mas é meu. É igual o pai quando corrige o filho, dói no pai, mas tem que corrigir. Se o meu povo, aí ele diz no versículo 14, se o meu povo, olha isso, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem está entendendo isso? Agora o que eu acho interessante, deixa eu pegar o... Fugiu aqui. O que eu acho interessante é que a gente percebe que nos dias atuais são assim. E você vai olhar na Bíblia, você vai ver que quando o povo vira as costas ao ponto que não existe mais moral, a imoralidade tomou conta, a idolatria tomou conta, que o pecado é como uma carniça fedorenta às narinas de Deus. E aí Deus manda profeta, Deus manda os mensageiros dele, o pregador, Deus manda o irmãozinho mais simples. Alguém passa na rua, Deus faz com que você entenda que Ele está usando essa pessoa para você se voltar para Ele novamente. Mas você continua com os ouvidos tapados. A sua percepção espiritual, ela está bloqueada. Existe uma barreira entre você e Deus. Hoje eu estava dizendo para os irmãos, se o Espírito Santo falar com você, seja sim ou não, seja que te agrade ou não te agrade, se você não der ouvido, você nunca vai ter a experiência de ser sensível, intimidade com Ele. Ele fala, você ignora. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sempre tive dentro de mim a diferença de ouvir, eu nem sei se existe, mas eu sempre tive dentro de mim a diferença de ouvir e escutar. Escutar, pronto, escutei um barulho. Que barulho que era? Não sei, era um barulho. Quando você ouve o barulho e você decine, você tem um discernimento de que barulho foi esse, o que foi que fez o barulho, quem entendeu? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, tem discernimento do que ele está falando. Aí ele está dizendo aqui, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que significa humilhar-se? Tornar-se humilde. Escuta isso, a palavra humilhar, tornar-se humilde. E uma pessoa humilde, nela há humildade. Olha só isso aqui, ó. E o que significa humildade? Virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Quer dizer, você não é o bom o suficiente para ser soberbo. Quem entendeu? Você tem que ser humilde porque você é fraco. Quem entendeu? Então ele está dizendo, se o meu povo se humilhar, é a primeira coisa. E hoje nós estávamos comentando sobre isso. E o que é se humilhar? A Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você tem que se tornar humilde. Não é ser humilhado, eu fui humilhado por fulano de tal, fui humilhado por alguém. Você merece. Mas o que Deus quer de você é quando você pega o teu eu, você pega a tua soberba, você pega os teus erros, os teus pecados e se humilha.
Mas, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Aquele que é a si mesmo, aquele que você pegar o seu eu, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que Deus está dizendo? Eu preciso de vocês, ouvir de você, sinceridade. Do que adianta você descer na presença de Deus, falar com Ele 1 hora, se do jeito que você está, Ele não pode te ouvir? Quem entendeu? Olha isso aqui. Aí ele diz aqui no 14: e orar. Escuta. O que significa orar? Fazer súplicas. E suplicar, sabe o que significa? Pedir com humildade. Rogar. Olha isso. Uma solicitação feita a juiz ou um tribunal. Não, olha o que significa orar. Então escute só. Você pode ver que a Bíblia, ela não é escrita por ser escrita, não. Ela foi escrita e tudo, até as colocações da palavra, tudo tem o porquê. A humildade vem primeiro. Você primeiro se humilha, se reconhece, depois você ora. Orar o quê? Pedir com súplica. Aí você vai ver lá o tema: clamas a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Orar, olha isso. Suplicar, essa colocação eu achei interessante. Olha, solicitação feita a um juiz. Nós temos um Deus que é soberano, juiz dos juízes. Ah, se eu e você entendesse o poder da oração, nós ficaríamos muito mais tempo de joelho do que de pé. Falaríamos muito mais com Deus do que com os outros. Aí, olha só, presta atenção nisso. E buscar a minha face. Ó, primeiro se humilha, depois ora. Irmão, eu fico, às vezes eu acho que eu sou muito radical. Às vezes eu acho, eu diante de Deus ainda, às vezes eu falo isso, porque não tem como Deus ouvir a sua oração se você não reconhecer os teus pecados. Você tem que se humilhar. É a mesma coisa de um casal brigado. Ele pode brigar e entrar para dentro do quarto e orar. A Bíblia diz que não vai ser ouvida a sua oração. Você pode ver, pastor, que a Bíblia fala: se você chegar alguma coisa no altar e você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, então deixa a sua oferta, vai lá e conserta primeiro, e depois você vem apresentar a oferta, porque aí sim Deus vai receber. Pelo contrário, em outras palavras, conserta-se primeiro para depois você ser crente. Conserta primeiro a vida, reconhece. Não adianta, eu fico temeroso, porque que é que uma pessoa pode entrar na presença do Todo-Poderoso e não reconhecer as suas falhas? Ele é sabedor de tudo. Um dia eu orava a Deus e pedi, falei para Deus: Deus, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Ele falou para mim assim: reconhece que está vazio. Porque às vezes você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você chega soberbo, cheio de pecado, cheio de falhas.
Todos nós somos falhos, mas agora reconhece essas falhas, apresenta a Deus. Apresenta a Deus as suas falhas. É isso que Deus está falando. E você começa então a apresentar. Se humilhar, você vai pegar o teu eu e vai abaixando ele. O seu lugar é nos pés de Jesus. Você tem que ser humilde. Aí você pode orar. Aí você pode suplicar. Aí você pode clamar a Deus. Gritar em alta voz. Quem entendeu isso? Escuta. Está dizendo assim, olha. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Sabe o que significa buscar a minha face? Outro dia desse eu falei aqui que eu fiz uma semana de oração na madrugada. Só que eu fui a sentir a presença de Deus mesmo na sexta-feira. Sabe por quê? Porque eu ia lá na oração, mas eu não encontrava Deus na oração. Quem entendeu isso? Mas aí há possibilidade. Sim, há possibilidade. Não adianta você vir para a igreja e não encontrar Deus na igreja. Não adianta você descer para o jejum e não encontrar Ele na oração, no jejum, não adianta. Mas e como é que eu encontro? Você vai começa se humilhando. Começa se humilhando. Ou você é soberbo ao ponto que não reconhece os teus erros. Alguém tem que apontar. Olha aqui, ó, buscar a face, o significado de buscar a face. Descobrir, tirar cobertura que ocultava. Oh, e buscar a minha face. O que nos oculta? O que nos separa de Deus? Pecado. A Bíblia fala, a única coisa que separa o homem de Deus é pecado. Pastor, mas que pecado é esse? Eu não estou em adultério, eu não estou em... Não, pecado é pecado. O que Deus quer que você entenda, que você tem que se humilhar, ser humilde. Ó, você vai orar. Agora, a partir do momento que você orou, você tirou o pano, você tirou a máscara que separa, que ocultava a face do Senhor. Escuta. Aí Ele vai começar a te ouvir. Olha só que interessante, né? Aqui é bom eu frisar isso. Salvação não é por merecimento meu e teu. Salvação é ela é graça, ela é gratuita. Mas para ser abençoado há uma condição, irmão. Porque o salvo pela graça, ele já tem que ter obra de salvo. Então, para você ser abençoado, aqui a Bíblia está dizendo, olha, ó, se o meu povo virar as costas para mim e eu parar com a chuva, mandar a seca, mandar o gafanhoto, mandar a peste, aí ele diz assim, e se ele se humilhar, orar, buscar a minha face, escuta isso, então eu ouvirei. É uma condição. Você quer ser abençoado? Então se humilha. Começa no começo. Se humilha. Quem entendeu? Não adianta, pastor. Não adianta. Escuta isso. Olha aqui. Tem mais uma outra condição, sabe o que é? Ó, se humilhar, olha aqui, ó, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ainda tem isso. Você reconhece? Você começa a falar com Deus, Senhor, eu estou aqui, eu reconheço minhas falhas, sou dependente de Ti. A partir do momento que você começa a clamar, você vai estar diante da face de Deus. Então, como você reconheceu os seus erros,
Então, o que ocultava a face do Senhor saiu. Você está agora diante da face de Deus. Mas ao se levantar dessa oração, tem que haver conversão. O que adianta eu orar, falar em línguas estranhas, buscar Deus na madrugada, se não há conversão nas minhas atitudes, não há conversão em mim? Do que vai adiantar? Eu vou continuar, sendo aquele crente de fachada. Um crente que poderia estar desfrutando de todas as bênçãos de Deus, mas por ele ser tão de fachada, parece um luminoso, que não recebe. Quem entendeu? Escuta. Escuta aqui, ó. Desviar dos seus maus caminhos. Sabe o que significa isso? Mudar de direção. Como é que é? Você está no caminho errado. Escuta. Você já se humilhou, reconheceu que errou, já orou, Deus já falou com você, você com ele. Agora você levanta. O caminho errado é esse, você vai desviar do caminho. Você não vou. Vou para cá. Você vai desviar do seu mau caminho. Como é que é? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. O que vai adiantar? É por isso que dói na gente, dói na alma. Ainda mais pastor ouvir isso. Dói na alma dizendo, o que adianta o saião? Do que adianta ele pode estar em gravata? Do que adianta? Do que adianta cantar bonito? Pregar bonito, tocar bonito? Do que adianta? Se não há conversão. Está sempre no caminho errado, errôneo. Você pode ver que Deus está falando desde de domingo. Mais uma vez, o ímpio continua pregando para o crente. Você não é crente, por que faz isso? Eu fico perguntando, com que direito você tem de prejudicar alguém? Não tem nenhum direito. Você tem que cuidar da tua vida. Cuida da sua vida. Se humilha. Sinta o peso da humilhação. Sinta. Quando você descer na presença de Deus, pegar o teu eu, pegar a tua soberba e deixar lá nos pés de Jesus, você vai ficar mais leve. Mudar de direção. Como é que é? É verdade. E eu vou falar um negócio aqui, eu não falo por soberba não, porque esse é o meu dever. Eu tenho que preparar uma palavra, um capim, cortar um capim verde para as ovelhas. E tem ovelha que não come. Tem ovelha que só masca, joga fora. Ó, cospa aqui dentro mesmo. Não gostei dessa palavra. Não gostei dessa exortação. Desculpa a minha expressão. Se você não come capim verde aqui, você vai comer lixo lá fora. Saem daqui sem mudança. Sai daqui. Não tem um peso. Não tem um peso da consciência de temor. Não pensa, poxa, eu sou crente, eu não posso agir dessa forma. É assim, não é, pastor? É assim. Escuta isso, já vou encerrar.
Então, olha a condição. Começo. Humilhar. Pastor, eu acho que... Eu já tive muitos erros na vida, mas eu acho que o tempo me fez cicatrizar. E nunca confessei, nunca falei nada para ninguém, nunca me humilhei. E você percebe que não dá certo. Você percebe que você se sente como se nada desse certo. É por quê? Porque você precisa confessar. Você precisa se humilhar. Você só vai vencer quando você se humilhar, quando você confessar. Escuta. Você quer que eu mude? Deus está falando. Você quer que eu mude tudo isso na sua vida? Você quer que eu mude tudo que está acontecendo? O contrário à sua natureza? O contrário à sua, na contramão da sua vida? Então eu vou te dar umas condições. Ó, você se humilha. Aí você ora. Aí você busca a minha face até você encontrar. Busca. Aí você agora se desvia dos caminhos. Dos seus caminhos. Você desvia do caminho que te faz pecar. Fuja do mal. Se você fizer tudo isso, escuta. Então eu ouvirei dos céus. O que eu aprendo, irmão? Mais uma vez eu aprendo, a Bíblia está dizendo claro. O coração azedado, o coração pecador, o coração que está envolvido na prática pecaminosa. E eu vou te provar isso. Isso aqui eu estou falando do Velho Testamento, mas vou te provar isso no Novo. Deus não ouve a oração do pecador. A oração do pecador, escuta, pastor, a oração do pecador que está dizendo é a oração do pecador que está na prática sem interrupção. Não está nem, não tem temor. A sua oração não vai ser ouvida. Agora Deus ouve a oração de quem se arrepende e teme a Ele. Aí Ele passa a ouvir. Como é que é? Escuta isso. Então eu ouvirei do céu. E quando é que Ele ouve? Quando nós falamos com Ele. A partir de tudo isso. O que significa ouvir? Escutar. Ou estar atento para ouvir. Prestar atenção para ouvir alguma coisa. Deus está dizendo assim, olha, escuta isso. Depois de tudo isso você vai, eu vou ouvir, escuta, eu vou parar. Deus está dizendo, eu vou parar e vou olhar para dentro dos teus olhos e vou dar atenção ao que você está falando comigo. Entendeu? O cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que foi que ele fez? Parou. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou parar para te ouvir. Eu vou parar e vou prestar atenção em tudo que você tem falado, em tudo que você fala. Vou encerrar. Aí diz assim, ó, eu vou te ouvir, vou perdoar os seus pecados, porque aí a partir de então que nós reconhecemos que somos pecadores, então agora Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Vou perdoar os seus pecados. Aí disse, olha, depois que eu perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Quer dizer, vai começar a dar chuva, tudo que você planta vai colher.
você vai prosperar. Quem entendeu? Escuta isso. E o que é sarar a terra? O que é sarar? Restituir a saúde de quem está doente, ou fisicamente ou espiritual. Deus está dizendo, eu vou restituir a saúde. Quem entendeu? Deixa eu ver se eu consigo achar o versículo. João capítulo 3, vê para mim, por favor. Perdi esse versículo. João 3:19. Deixa eu ver se é. Escuta. Agora, uma coisa eu te falo. Não adianta você estar levando uma vida sem temor. Não estou lembrado do versículo, esqueci agora. Oi? Não. É que fala assim, ó. Deus não ouve a oração do pecador. Quem pode jogar no Google aí para mim? Por favor, rapidinho. Deus não ouve a oração. É João alguma coisa, não lembro mais. Perdi. O que Deus quer de mim, de você, irmão, que nós servimos. João 9:31, verdade. Olha isso, irmão. João 9:31, põe na tela, por favor. Ora, escuta isso. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Escuta isso. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Não, presta atenção nisso. Isso aqui é Novo Testamento. Para dizer, o pastor pegou só lá no Velho Testamento para falar as coisas. Não, escuta isso. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Escuta, há uma condição para você ser abençoado. Há uma condição. Paulo falou que o velho homem, ele falou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que o velho homem ficava como um cadáver em cima do seu corpo, querendo ressuscitar a cada momento. Você não pode deixar o velho homem ressuscitar. Você não pode voltar à prática das velhas obras. Quando ele está falando aqui, ó, Deus não ouve a pecadores, ele está dizendo sobre pecadores que não têm interrupção, que vivem no pecado, na prática pecaminosa. Quem entendeu? Por quê? Porque aqui ele confirma. Mas se alguém é temente a Deus, o que é temor, irmão? Temor. Quem tem temor não fala da vida do outro. Quem tem temor não julga. Quem tem temor não peca. Quem tem temor pensa antes de qualquer situação de agir. Temor. Olha lá. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Como é bom, né? Escuta. Eu percebo, é perceptivo
que às vezes as pessoas acham que o que nós precisamos aqui dentro da igreja são movimento pentecostal e revelações para mostrar que o poder de Deus está aqui dentro. Escuta, você está enganado. Só vai haver poder, movimento pentecostal, revelação e línguas estranhas e outras coisas mais, que assim a Bíblia nos autoriza, quando você for limpo pela palavra. A palavra traz avivamento. A palavra que limpa a pessoa e faz ele brilhar. E não tem jeito, não tem como esconder. Quando alguém está limpo pela palavra, não tem como esconder o avivamento. Quantas vezes eu fui pregar, que me ligava para trazer uma mensagem, e eles ficavam falando assim: olha, deixa Deus te usar. Você pregava uma palavra como essa, no outro dia está dizendo: olha, aconteceu lá, foi meio frio o culto foi frio. Sabe por que é frio? Porque não tem intimidade com a palavra. Frio. Você vai ser alguém usado, pentecostal, falar línguas estranhas, correr, quando a palavra estiver limpado você por completo. Aquele louvor é bem claro. A hora que eu estiver limpo, Senhor, a hora que o Senhor me usar, se eu estiver limpo pela tua palavra, que estiver tudo em mim, aí o Senhor me usa como uma flecha, me usa como uma ponte, me usa como um instrumento nas tuas mãos. Mas ninguém quer ouvir isso. Por quê que ninguém quer ouvir isso? Porque a palavra diz assim que ela vai fundo. A palavra diz assim que ela vai fundo, mas no fundo do coração. Ela sonda lá dentro. Aquilo que a língua estranha não viu, aquilo que o pulo pentecostal não viu, aquilo que a profecia não viu, escuta, a palavra penetra, ela vai fundo, ela mostra para você que você está errado, ela mostra para você que você está errado, ela mostra para você que você precisa se converter. E é por isso que tem que ser pregado a palavra e não a sabedoria humana. Então aí não gosta. Porque a palavra descobriu o seu pecado. Não gosta. Porque a palavra descobriu o seu erro. Não gosta. Porque a palavra falou com você de coisas que você guardou no seu quarto escuro do coração. Aí não gosta. Aí o culto é frio. Se converte, irmão. Se converte. O pecador Deus não ouve. Esse pecador aqui, vou deixar bem claro, não é o pecador da raça que todos nós somos pecadores. Sim. O sangue de Jesus tem poder. Foi para isso que Jesus veio, foi para perdoar os nossos pecados. Ele está dizendo assim, olha, da prática da iniquidade. E no nome de Jesus, enquanto nós estivermos na presença de Deus, ouvindo e lendo a palavra, nós teremos mais força e não seremos abalados por nenhum vento de doutrina, por nada. Aqui, ó, a palavra. Quem dera você hoje, perante esta palavra, você falasse em línguas estranhas. Quem dera você hoje, perante essa palavra, desse pelo menos um glória a Deus. Glória a Deus! Mas não teve a revelação. Se não teve a revelação, então o pastor está mal. Então o pastor está mal.
Então o pastor não orou. Mas a palavra é verdadeira. Se o meu povo está tudo atrapalhado, mas é meu povo. Ele está dizendo, eu não quero perder. Então, para mim não perder, eu vou começar a tocar naquilo que faz eles olhar para chamar a atenção. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Jesus é bom e maravilhoso. Fechamos com chave de ouro. Porque o que precisa ser avivado em nós, a palavra mexeu hoje, né? Então que você saia daqui preocupado com a tua vida. Saia daqui preocupado com ela. Pensa antes de você chegar na tua casa. Porque às vezes, logo que você sair daqui, você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu. E você já vai daqui lá, falando, eu chegar lá, eu vou fazer assim, assim. Não faça nada. Não faça nada. Você tem que se converter. Vai daqui na tua casa se humilhando. Quando chegar lá, em vez de você gritar, berrar, chutar o cachorro, faz aquilo que você nunca fez. Aí você vai começar a mudar. Cuida, seja atento. Hoje eu ouvi Deus falar com uma pessoa assim, ó. Não se desligue de mim por nenhum segundo. Porque as pessoas se desligam de Deus. Ó, enquanto na igreja, o cenário é propício a fazer você lembrar de Deus. Mas em outro lugar, que você não vê ninguém de gravata, que você não vê uma Bíblia na mão, você se desliga de Deus. Deus está dizendo, não se desligue de mim. Não se desligue de mim.